Saudações, corajosos espectadores! Bem-vindos a um mergulho no reino do medo, onde pesadelos se tornam realidade e o desconhecido espreita nas sombras. Antes de adentrarmos essa jornada arrepiante, gostaríamos de pedir algo especial a vocês. Por favor, deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar trazendo a vocês conteúdos aterrorizantes. Assistam até o final e escutem o recado, isso ajuda muito. Arrebatador. Que tipo de doença não deixa sequelas no corpo, nem nenhum tipo de marca, arranhões ou hematomas, mas faz com que o homem mais lúcido do mundo comece a caminhar como um bicho boçal, falar coisas incoerentes e ignorar os seus semelhantes? As pessoas começaram a ficar diferentes, e muitas não voltavam quando entravam na floresta. Dizem que algo apareceu lá, uma coisa que não faz parte da nossa terra, uma entidade que veio na noite em que o céu brilhou e uma bola de fogo caiu bem dentro da mata, lá no meio, onde as árvores são mais altas. O meu irmão, que iria se casar com uma moça de uma família rica e juntar nossas famílias, voltou diferente e assustado depois de uma caça. Ele parecia louco, com os mesmos sintomas de uma doença sem explicação para a medicina. Ninguém estava conseguindo ajudá-lo, e eu fui obrigado, com 2 cães, já que nenhum homem tinha coragem de ir comigo, a saber, o que ele viu, sentir o que sentiu e buscar uma explicação para tentar, ao menos, ajudar o sangue do meu sangue. Sabe? Eu não sou um biólogo e não entendo muito bem sobre os bichos locais, contudo havia algo errado lá. Senti, logo nos primeiros quilômetros, a falta de animais pequenos e grandes, dos barulhos de pássaros, entre outros sons que a floresta fazia. Notei, quando cheguei à parte que as árvores ficavam maiores, que elas foram derrubadas. Quando eu digo derrubada, não me refiro no sentido de que alguém tenha utilizado a mão de obra humana, mas elas foram quebradas bem no meio do tronco, como se algo tivesse as derrubado por pura brutalidade. E o que fez isso, de maneira alguma faz parte desse lugar. Como eu já tinha falado, algumas horas antes a floresta estava diferente, uma vez que, em muitas partes, principalmente onde as árvores foram destruídas, havia um musgo pegajoso, uma substância terrível que inalava um odor insuportável. Os 2 cachorros ficaram espirrando diversas vezes e agoniados quando tentaram farejar do que se tratava aquilo. O início da noite deixou a floresta ainda mais macabra, com sons perversos. O que estava fazendo isso parecia zombar da natureza, e eles estavam sendo espalhados pelo vento. Aquelas perturbações cósmicas e doentias diminuíram um pouco para mim, já que consegui colocar 2 algodões nos meus ouvidos. No entanto, coisas mais estranhas, aos meus olhos, estavam por vir. Comecei a sentir um cheiro, algo semelhante a ovo podre, e comecei a seguir o odor com os cachorros, que estavam ficando cada vez mais vidrados. Após alguns metros, encontramos algo que nenhum tipo de arma, nem qualquer tipo de máquina criada pelo homem poderia ter feito. Havia uma cratera enorme, algo que havia sido criado recentemente, pois uma fumaça estranha saía de dentro, e os animais ficaram tão agoniados, que eu não consegui ficar mais nem um minuto próximo. Então, começamos a tentar encontrar alguma coisa e o que estava acontecendo naquele lugar. Em um determinado momento, comecei a tropeçar. Parecia haver vários buracos no chão, mas, quando eu coloquei a lanterna e fiz cálculos, concluí que aquilo não tinha sido feito pela natureza. Se eu fosse pensar da forma mais sem lógica do mundo, poderia dizer que eram pegadas de elefante, ou todavia, com tamanhos extremamente desproporcionais para tal animal. De repente, ouvi barulhos de árvore quebrando, e aqueles sons ficaram mais agoniantes. Peguei minha espingarda e comecei a correr na direção daquilo, que fazia agitações semelhantes a terremotos. A essa altura de adrenalina, estava colocando todas as minhas forças em minhas 2 pernas e puxando os 2 cães pelas correntes, visto que eles quase que estavam me abandonando. Em um determinado instante, o chão estremeceu tão forte que eu caí arrastando os 2 animais, e descemos para um local por causa do solo acidentado.
Nessa ocasião, um silêncio reinou, a terra parou de tremer e as árvores não fizeram mais barulhos, como se estivessem sendo quebradas. Estava tão escuro e a minha lanterna não parava de piscar. O meu corpo estava banhado com aquele musgo gelatinoso. Tentei levantar, sem muito sucesso, e os animais estavam inquietos e latindo para todas as direções, como se estivessem confusos com algo espreitando na imensidão da noite. Da mesma forma que o som parou e as árvores ficaram silenciosas, uma agitação louca saltou em nossas mentes. Eu, como os dois cachorros, estava atônito. Parecia que algo se movia, quebrando as árvores em todas as direções. O som parou mais uma vez. Minha respiração estava ficando cada vez mais ofegante e, quando estava abraçando a loucura daquele momento, um bafo quente, vindo de cima para baixo, fez com que o meu corpo estremecesse, e os cachorros. Oh, meu Deus! Os pobres animais gritaram como se fossem uma pessoa observando a pior perversão do mundo. As suas pernas ficaram fracas e eles correram cambaleando, após terem mordido as minhas mãos para que eu largasse as correntes. Saíram em disparada, deixando uma trilha com urina e fezes. O bafo quente foi jogado mais uma vez em cima de mim. No momento de adrenalina e face ao horror cósmico, peguei o pequeno barril com pólvora e arremessei para cima, na direção que estava vindo o ar quente, e disparei, com um tiro preciso, fazendo com que uma explosão, misturada com os gases tóxicos, os quais estavam sendo espalhados na floresta por conta daquela cratera, criasse uma iluminação. Eu pude enxergar a coisa que estava invisível, a mesma que estava derrubando as árvores e deixando os homens loucos. O pouco que eu pude vislumbrar, foi algo que não deu para descrever. Não existem palavras humanas capazes de expressar tais profundezas do horror que aquela coisa gelatinosa e verde se assemelhava. O corpo da criatura não era sólido, assemelhava-se a uma gosma nojenta. Isso explicava muito sobre o musgo gelatinoso e as suas proporções, respondendo o porquê de as árvores terem sido quebradas por algo grande. A criatura berrou, o som foi tão medonho, blasfêmico, horrível, que a minha mente não conseguiu digerir. Quando eu consegui ter um pouco de noção da situação na qual estava passando, percebi que estava correndo, o meu próprio corpo desafiou a física e a razão humana e começou a fugir por conta própria. Quanto mais longe eu chegava, mais o barulho daquilo grunhindo de agonia estava ficando distante. Todos perguntaram como eu não tinha ficado louco, mas guardei sequelas daquele dia. Eu não consegui explicar para ninguém e nem encontrar palavras razoáveis para expressar o que está, ainda, na floresta, ou no entanto, minha forma de olhar e minha boca gaguejando ao tentar balbuciar, fez com que todos soubessem que, dentro do mato, na parte mais remota e sombria da selva, tem algo que a mente humana não vai conseguir explicar. Chegamos ao fim desta assustadora viagem pelas profundezas do horror. Espero que cada história tenha enviado calafrios pela sua espinha e alimentado sua paixão por narrativas arrepiantes. Agora, é hora de vocês se envolverem e se tornarem parte ativa desta comunidade assombrada. Comentem abaixo, compartilhem este vídeo com outros amantes do medo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum dos nossos futuros contos tenebrosos. Juntos, podemos explorar ainda mais os cantos escuros da imaginação humana. Agradeço a todos que nos acompanharam nesta jornada aterrorizante. Até a próxima, corajosos seguidores do terror.